Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no podcast Que Viagem Foi Essa? Aqui quem fala é a Jéssica Viajante. E o objetivo desse podcast é trazer diferentes experiências de viagem de pessoas variadas com dicas sobre todas elas, para vocês conhecerem, se inspirarem e tirarem aquela viagem que vocês estão querendo fazer do papel. Aperte o play e decole. Que viagem foi essa? Oh, oh, o mundo inteiro pra gente escutar. Que viagem foi essa? Oh, oh, um novo destino em todo lugar. Que viagem foi E hoje eu essa? tô aqui com a Lari, que eu conheço do trabalho, e também uma viajante que veio aqui contar as histórias e perrengues dela pra gente. E aí, Lari, quiser se apresentar um pouquinho? Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada, Jess, por ter me convidado para participar desse seu projeto. Eu adoro falar de viagens, então acho que vai ser muito legal a conversa aqui. Bom, eu sou a Larissa, eu conheço a Jess do trabalho já faz alguns anos, né? Então a gente já trocou muitas figurinhas sobre viagem. Eu sou uma pessoa, tipo, além de adorar viajar, eu acho que eu coleciono hobbies, então eu sou realmente meio criativa, assim. Então eu gosto de cerâmica, board game, artesanatos em geral. No momento eu tô morando aqui em Vinhedo, bem no meio do mato, inserida na natureza, que também é outra coisa que eu adoro muito, camping, natureza. E acho que é isso. Boa. Bom, eu vou começar falando mais geral, né, do que as viagens representam para você. Então, a minha primeira pergunta para você é como que as viagens começaram a estar presentes na sua vida? Quando que isso começou? Foi desde criança? Foi com a sua família? Como começou esse processo para você? Opa, viagens, assim, tipo, a gente fala em grandes viagens, não era algo muito comum quando eu era mais nova. Mas o meu pai sempre teve um espírito muito aventureiro, assim. Então, quando eu e meu irmão era bem pequenininho, eles levavam a gente para acampar. Eu acho que vem daí minha paixão por camping também. Para você ter ideia, meu primeiro camping foi com 3 meses de vida. Tipo, louca minha Já mãe, né. começar cedo. Exatamente, pensa, um bebezinho dentro de uma barraca. Acampar já é em si um perrengue, né. Uhum. Então, acampar com um bebê é um negócio meio, né, mas enfim, hoje em dia eu agradeço, porque eu acho que eu puxei isso do meu pai bastante, esse espírito aventureiro de querer explorar o mundo. Mas pensando em viagens maiores, assim, eu sempre tive essa vontade, né, de conhecer o mundo, de ver novas culturas e tal. E mas minha primeira viagem, eu acho que, se eu não me engano, foi em 2016 pra Patagônia. E foi, Ah. tipo, perrengue total, assim, porque, primeira viagem, sem experiência nenhuma, mas Uhum. foi algo acho que começou aí, assim, aí a sementinha plantou e floresceu, e aí eu vi o mundo, caramba, tem um mundo, assim, tipo, e eu posso conhecer. Então Uhum. acho que foi aí que eu quis. Eu falo hoje em dia que eu tenho vontade de conhecer o mundo inteiro, não tem um lugar que eu vire e falo assim: "Ah não, esse lugar eu não quero ver", sabe, tipo, eu quero conhecer o mundo inteiro mesmo. Daquela sensação de, tipo, eu quero ir para todo lugar, todo tempo, como que eu faço? Exatamente, esse é o ponto, né, o como que a gente consegue fazer tudo isso. E aí hoje, depois que você já fez algumas viagens, já conheceu alguns lugares, o que que viajar significa para você? Eu sempre, quando eu viajo ou quando eu faço alguma coisa que, sei lá, que eu sei que é algo que eu lá, a Larissa adolescente, queria muito fazer, isso me emociona pra caramba, assim. Então, tipo, Uhum, viagem está nessa categoria que sempre quando eu chego num lugar e eu tenho a oportunidade de ver alguma coisa que eu sei que foi algo que eu desejei muito quando eu era mais jovem, eh, eu sinto uma gratidão muito grande, assim. Então acho que uhum, hoje, eu faço as coisas, eu viajo e eu penso: "Nossa, a Larissa de 15 anos aham, ia me achar muito legal", sabe. Tipo, eu penso muito aham, nisso, ela ia ficar muito feliz de saber que a gente tá aqui e conseguiu, tá conseguindo conhecer coisas que ela antes só via pela TV ou só via outras pessoas contarem, sabe. Então hoje eu sinto muito essa gratidão mesmo, assim, de a oportunidade de conhecer
E também de proporcionar para outras pessoas isso, assim, de ver o Uhum. mundo, de ver outras culturas, de ver como outras pessoas vivem. É muito gostoso isso, né, a gente olhar pra trás e falar assim: "Nossa, olha aquele sonho que a gente tinha, eu me trouxe até aqui e a gente realizou ele". Exato, assim. Eu fico emocionada até, tipo, de quase chorar, assim, quando eu chego num lugar, eu falo: "Caramba, eu tô aqui, é real mesmo", sabe. Isso Uhum. é incrível. E aí você falou que você gosta um pouco dessas viagens de natureza, de acampamento, assim, mas qual que é seu estilo de viagem preferido? Você gosta de viajar sozinha, com outras pessoas, em lugar mais conhecido, assim, mais pontos turísticos ou mais escondido? Como que você prefere geralmente? Olha, eu gosto de mesclar bastante jazz, tipo, como lugares que eu fui, tipo, tô indo a primeira vez na vida, então eu vou querer conhecer o ponto turístico ali, mas eu sempre gosto de pesquisar o que que tem em volta, o que que dá pra fazer em volta, o que que tem de diferente que as outras pessoas não costumam fazer e tal. E aí eu costumo pesquisar, assim. Eu amo natureza, então eu vou procurar uma hospedagem que seja num lugar que eu vou ter uma vista bonita, se for um lugar de natureza, talvez aquele lugar mais inóspito, assim, no meio do nada, sabe, aquele difícil de chegar mesmo. Uhum. Mas eu acho que eu mesclo bastante. Eu nunca viajei sozinha, é um desejo que eu tenho para o futuro, acho que deve ser uma experiência muito legal, tipo, mas eu quero ir pra um lugar que eu nunca fui, sabe, tipo, me virar Aham. sozinha. Mas normalmente viaja eu e meu esposo, mas eu já fiz todos os tipos, menos a sozinha, né, mas tipo viajar com amigo, viajar com família, viajar com meu esposo, É. então eu gosto de todos esses tipos de viagem, falta só experimentar o viajar sozinha. É bem, assim, as diferentes experiências, né, cada uma tem os seus benefícios e as coisas boas dela. Eu Exato. entendo também. Não sei se eu sei dizer: "Ah, eu gosto só de natureza também", porque aí, de repente, tem uma cidade grande que eu gosto muito, então é meio difícil de escolher um Sim. só. Aí pensa, você vai, sei lá, você vai pra Paris, aí você não vai na Torre Eiffel? Não, você vai, você tem que Não, conhecer, sabe. obviamente não dá pra pular Exato, Mas eu tenho exatamente. essa sensação também, todo mundo fala: "Nossa, eu prefiro viajar e fazer as coisas que não são óbvias", aí eu penso: "Eu também", depois que eu fiz as que são óbvias, porque eu também quero conhecer as outras, né. Então, quando dá pra mesclar os 2 é muito bom mesmo. Sim. Legal. E aí na hora de planejar a viagem, você é aquela pessoa que faz o roteirinho, olha todos os lugares que você quer ir, faz reserva, planeja tudo, ou você é aquela pessoa que meio que vai, vamos ver o que vai acontecer lá, ou então vai num grupo que outra pessoa organizou, como que você gosta de fazer? Olha, que eu fui mudando muito o meu estilo de planejamento de viagens, tipo, antes eu era a pessoa super Caxias, que organizava até a roupa que eu ia usar a cada um dos dias, sabe, bem nesse nível. Hã, isso foi mudando conforme foi passando os anos. Hoje em dia eu prefiro uma viagem mais espontânea, assim. Claro, experiências faz a gente entender que não dá para ser tão espontâneo assim, não dá pra gente, tipo, deixar de reservar todos os hotéis, como eu já fiz, né. É engraçado, na minha primeira viagem foi espontânea, depois acho que eu traumatizei e voltei a ser Caxias, e aí depois agora eu tô mais espontânea. Eh, mas eu gosto da liberdade de tipo: "Ah, tô an eu gostei dessa cidade, gostaria de ficar mais dias aqui", Uhum, ou, "Passei em frente a um café super legal, gostaria de entrar pra ver", ou "Tô muito cansada hoje, não tô a fim de fazer aquele passeio que eu reservei há meses atrás", sabe. Eu gosto dessa liberdade de ir sentindo o que que faz sentido naquele momento, sabe. Então uhum, hoje eu classifico que eu sou mais espontânea nos planejamentos, assim, principalmente quando é uma viagem só eu e o Jean que, tipo, eh, a gente vai se virar, comer qualquer coisa, então não preciso uhum. ter tanta preocupação do que vai acontecer. Fica mais flexível. Isso, exatamente. Eu prefiro assim hoje em dia. E aí, hoje, a gente vai entrar nas histórias de algumas viagens que a Lari fez para a Europa. Ela disse que tem várias dicas e vários perrengues para trazer aqui pra gente, várias histórias legais. Eh,
Então a gente não vai falar de uma viagem só, a gente vai fazer um compilado aqui de viagens da Lari. E eu vou começar perguntando para você, Lari, dessas viagens que você fez para a Europa, assim, o que que te motivou a escolher os lugares que você foi? Teve algo que você sempre quis ver, que te fez escolher ir para lá? Essas eu não fui muitas vezes pra Europa, né, eu fui 2 vezes, mas nessas 2 vezes eu foram viagens completamente diferentes e que têm particularidades de motivação de cada uma. A primeira foi quando eu, tipo, viajei com os meus pais, meus pais e meu sobrinho, na época ele tinha 13 anos, então eu tinha uma responsabilidade ali com Uhum. 3 pessoas que nunca tinham saído do Brasil, e manter a segurança e a sobrevivência deles, né. E aí a motivação dessa viagem foi mais, tipo, minha mãe tinha um sonho de conhecer a Itália, e a Europa Ah, sabe como é, né, você abre o mapa e você olha e fala: tá, mas é tão pertinho aqui esse outro país, por que que eu não vou lá?" Tipo, é não só dá para ficar aqui só do em um. lado. Não dá, é impossível. Então a gente acabou fazendo, tipo, conhecendo mais, França, Itália, Suíça, e a gente chegou a passar pela Espanha, mas foi mais pontual. E foi incrível, assim, então foi um roteiro pensado junto com a minha família, o que que eles queriam conhecer, e aí, claro, eu dei minhas pitadas ali também, de arrumar Uhum. uma hospedagem num lugar super isolado, então, tipo, Aham. foi esses pontos, né. E a outra viagem foi só eu e o Jean, então, a gente foi pra Alemanha, e Polônia. E a gente passou também Hum, pela Holanda, mas foi poucos dias ali. Mais rapidinho. E a Alemanha foi por conta de uma feira de board games que o meu esposo, tipo, ele é viciado, então a gente queria muito eu vou falar que ele, mas, tipo, eu também gosto bastante, então a gente queria muito conhecer essa feira de board games que acontece na Alemanha. E a Polônia sempre foi um sonho na minha vida conhecer a Polônia por toda a carga histórica que existe ali. E então foi uma realização de um sonho mesmo, assim, foi um lugar que eu senti que eu me transportei pro passado, assim, foi uma coisa incrível, mas foram essas 2 motivações diferentes para essas viagens que eu tive. Que legal! Nossa, a Polônia é bem interessante. Eu não fui ainda, mas realmente eu já assisti até aquele filme O Pianista, que acontece lá também. Tem bastante história, né, para conhecer. E aí, se você fosse fazer um resumo, assim, eu sei que já deu um pouco do contexto pra gente, mas se fosse fazer um resumo de como foram essas duas viagens, assim, os lugares que vocês foram, quantos dias vocês ficaram, como que foi? Bom, acho que ambas as viagens a gente ficou 20 e poucos dias, 22, 23 dias, assim. Eh, no caso da viagem com os meus pais, então a gente chegou pela Espanha. Então a gente chegou de madrugada em Madrid e eu queria muito pelo menos andar algumas horas em Madrid, então a gente saiu de madrugada, brasileiros morrendo de medo, né, tipo, meus pais falando: "Como assim? Você vai enfiar a gente nesses becos aqui no meio da Europa, escuro ainda?" Mas, tipo, normal, só que deu pra gente conhecer um pouquinho de Madrid, ainda quero voltar com mais tempo. Eh, aí depois a gente foi pra Paris, a gente ficou, acho que foi quase uma semana em Paris, eh, Suíça e depois a Itália. Grande parte dessa viagem a gente fez de carro, porque eu gosto muito também desse estilo de viagem de carro. Depois a gente pode até falar sobre se eu recomendo ou não fazer isso, quais países, Vamos. mas alguns lugares eu acho que vale super a pena a gente alugar um carro e conhecer e ver como é, assim, dirigir no lugar. Eu acho que é uma viagem um pouco mais lenta, mas é Uhum. muito legal, tipo, você absorve bastante coisa. Eh, a gente finalizou na verdade, a gente finalizou a viagem em Portugal, mas foi tipo Madrid, sabe, poucas Uma horas ali paradinha. em Lisboa, uma paradinha, o Uhum. tempo estava horrível, então deu pra gente conhecer muita coisa. Mas foi uma viagem muito, muito legal. Eu extraí, assim, a última gota de ânimo dos meus pais, do meu sobrinho, eles já não aguentavam mais andar tanto, mas foi incrível, assim.
E foram viagens diferentes, né, onde, eu tinha que ter um pouco mais de controle ali de tudo que ia Uhum. acontecer. Já a viagem para Berlim e para Polônia foi bem mais tranquila. Na verdade, Holanda, Berlim, Polônia, a gente ficou 20 e poucos dias, mas num ritmo bem Um diferente, ritmo fazendo bem aquilo que aham. queria e tal, sabe. É, menos Mas lugares também, né, acaba que dá pra você explorar um pouco mais, ficar mais tranquilo, né. exato, e tinha um objetivo mais central ali, porque o início da viagem começou na Holanda, a gente ficou acho que 2 ou 3 dias ali, se eu não me engano, em Amsterdã, e depois a gente foi para Alemanha, na Uhum, cidade que era a feira do board game, então a gente passou, eh, 6 dias, se eu não me engano, ali em Essen. hum. Aí tinha a gente começou ali com as bagagens já cheias, sabe, então foi uma viagem Aham. diferente, assim, o restante foi mais tranquilo, a gente não se cobrou tanto de querer conhecer tudo ao mesmo tempo. Uhum. E como que foi a feira, vocês gostaram? É incrível, pra quem gosta de board game, nossa, recomendo muito, assim. É a maior feira de board games do mundo. É Nossa. muito grande, então tem lançamentos do mundo inteiro, e mesmo sendo na Alemanha, tem muito conteúdo em alemão, obviamente, mas a maior tipo, o maior pavilhão que tinha deles era todo conteúdo em inglês, então dá pra Uhum. super comprar e ver coisas diferentes. Eu Dá amei, pra quero ainda voltar, eh, mas acho que tem algumas outras viagens que vêm antes dessa. E aí, quando você lembra dessas viagens que você fez, as 2, né, tanto com seus pais quanto com o seu marido, o que que mais te dá saudade, assim? Qual é a coisa que você lembra, assim, que dá um quentinho no coração, dá uma lembrança boa? Olha, a viagem acho que mais quentinho no coração foi a viagem com os meus pais e com o meu sobrinho, porque era um sonho que eu tinha de levar eles para conhecer algum lugar fora do Brasil. E era para ter acontecido em 2020, que era quando eu Uhum. fizesse 30 anos, Ah. e a gente sabe o que aconteceu em 2020, né, então Aham. não foi possível fazer isso. Então quando eu consegui colocar isso em prática, foi algo que, assim, nossa, até hoje eu olho as fotos e eu me emociono e também, tipo, e às vezes cai a ficha de novo, tipo: "Caramba, eh, eu consegui proporcionar isso pra minha família, levar eles pra ver pra Paris, assim, Uhum. a Suíça", tipo, meu pai contava pra todo mundo dessa viagem da Suíça que porque realmente a Suíça parece um quadro, assim, parece que alguém tirou de uma pintura, de tão surreal que aquilo é, lindo, Nossa, assim, sério. incrível. Sério, é lindo, eu recomendo todo mundo a fazer essa viagem, tipo, ir pra Suíça, aluga um carro e pega aquelas estradinhas mais pequenininhas, assim, que passa isoladas, porque é incrível, é lindo. Então, me dá muito quentinho no coração Uhum. de saber que eu pude realizar isso, assim, tipo, com a minha família, que eu consegui mostrar pra eles algo que era tão meu, assim, Uhum. viajar e conhecer outros lugares do mundo e mostrar, tipo: "Cara, ó, vem viver isso comigo", sabe, tipo, Uhum. vamos Vem compartilhar deixa eu desse te mostrar. sentimento. Exato. E, ai, foi incrível, assim, Jess, tipo, eu Ai, que recomendo todo lindo. mundo um dia fazer isso, porque é uma sensação maravilhosa, assim, eu fiquei muito feliz. O que que mais te surpreendeu positivamente nesses lugares, assim, alguma coisa que você não esperava, e aí aconteceu na viagem que foi muito legal, assim? Olha, acho que muitas pessoas falavam sobre Paris, que era superestimada, que, ai, você vai chegar lá e vai falar assim: "Ah, é isso?". Então eu fui meio com a expectativa bem baixa, sabe, assim, tipo: "Ah, Uhum, beleza, só mais um lugar". Mas não, é incrível. Eu achei lindo, maravilhoso. Achei, tipo, cenário de filme mesmo, assim, parece tudo muito ai, não sei explicar, Jazz, achei lindo aquele dá lugar. uma sensação Eu de todo lugar que magia, eu né? vou todo lugar que eu vou eu falo: "Eu moraria aqui". E Paris é um lugar que eu moraria um tempo, assim, tipo, eu gostaria de viver a vida ali, mais o dia a dia.
então acho que me surpreendeu positivamente. A Toscana, eu não tinha muitas expectativas da Toscana, era o Uhum. sonho da minha mãe conhecer, mas que lugar incrível, que lugar mágico também, assim, é muito lindo aquilo. E a Suíça, né? Ah, eu não sei, é difícil escolher um lugar, eu tenho um problema com isso. E aí a gente vai entrar um pouco na parte de perrengues agora, mas antes da gente entrar, eu queria fazer um link com o que você falou de dirigir, né, de alugar um carro e dirigir. Como foi essa experiência? Tipo, a gente tem que ter carteira de lá, como funciona? É tranquilo? Olha, o ato de dirigir em si, acho que, tipo, dependendo do país é tranquilo. Agora acho que entra já linka opa, desculpa, entra linka super com o perrengue, isso que eu vou te falar. Sim, Uhum, você precisa ter pelo menos a sua carteira de habilitação para conseguir dirigir em outro país. Eh, e aí a gente por precaução pediu a PID, né, que é a Permissão Internacional de pra dirigir, não lembro exatamente o que significa cada um uhum. das letras. Eh, aí já entrando no perrengue, o Jean, esqueceu a carteira de habilitação dele. Ah, Então, na Suíça, a gente conseguiu fazer a transferência da reserva para o meu nome, eu estava com a minha carteira de habilitação, só que eu não tinha a PID. uhum. Eita. Eh, mas deu certo, então na Suíça a gente conseguiu pegar o carro tranquilamente, só que quando chegou na Itália, a gente chegou em Milão, e aí a gente falou: "Bom, vamos lá buscar o carro", porque a partir de Milão, a gente ia fazer todo o trajeto até Nápoles de carro. Uhum, uhum. E aí chegamos lá, não foi a mesma coisa, então a gente não conseguiu transferir a reserva para mim. Ah, Era um domingo, a gente tentava contato com a empresa que a gente tinha feito a reserva do carro, a gente não conseguiu contato. Eles não o lugar não alugava outro carro, eles só ah, trabalhavam com as reservas que eram feitas com antecedência. Então a tudo gente online. tudo online, exatamente. Então a gente estava ali em Milão, minha família na hospedagem aguardando, né, a gente Uhum. voltar com o carro e a gente com um mega problema, né, ali para resolver. Aí a gente pesquisou uma agência, tipo, uma locadora de carro exatamente igual a que a gente tinha alugado na Suíça e a gente falou: "Bom, se deu certo na Suíça, vai dar certo aqui, né". Só que aí a gente foi até Uhum. esse lugar, aí a gente chegou nessa empresa, tinha um único carro disponível, Nossa, caríssimo, mas era nossa. caríssimo, mas aí a gente falou: "Ah, putz, não dá, agora já estamos aqui, a gente vai ter que alugar esse carro caríssimo". E aí a gente conseguiu alugar no meu Uhum, nome, porque eu estava com a minha habilitação. Então em nenhum momento eu que estava com a habilitação, precisei entregar a PID, porque se eu precisasse, eu não tinha. uhum. Agora, pelo menos a sua carteira de habilitação você tem que ter, porque eles vão Tá. pedir na hora de você pegar o carro, sabe. Então não É mais esqueça ela. importante você ter ela do que a permissão A internacional. PID. A Uhum. PID, o problema que eu li bastante sobre esse ponto em específico, que eu tinha bastante receio, se a polícia te parar e te pedir, pode ser um argumento para te multar ou alguma coisa do tipo. Ah, sim. Mas não foi o caso, assim, não aconteceu. Só que, por precaução, faz a solicitação, chega no correio em casa, não, ela vence junto com a sua carteira de habilitação, então não é algo que você vai ter que ficar gastando todo ano para fazer, então acho que vale a Uhum. pena pedir ela. Uhum. É tranquilo, então, tipo, pra pedir. Para pedir é tranquilo, você pede pelo site do Detran, ali é super tranquilo fazer isso. Ah, legal Mas demais. Eu aí achei que não tinha algum outro processo que você tinha, sei lá, fazer um teste. Que bom que nada, é é. super tranquilo. Muito isso, acho que qualquer país que a gente foi, até os Estados Unidos também, você só precisa Uhum. da sua carteira de habilitação. A Argentina, Chile também, tudo a mesma coisa. Eu não recomendo dirigir na Itália, em todos os lugares. Eu acho que super funcionou pra Toscana, tipo, Uhum. de Milão até Florença foi bem tranquilo. Agora, a gente saiu de Florença e foi pra Nápoles de carro. Sei, descendo. Aham, sei. É longe, mas não era pra eu pensei: "Puts".
vai ser legal, a gente vai parando nas cidadezinhas que a gente ia observar", porque a Itália é isso, né, tipo, você olha no horizonte os morros, as montanhas com Uhum. as cidades em cima. A gente até chegou a fazer isso em uma cidade que a gente achou incrível, que a gente viu de longe, falou: "A gente precisa ir lá", a gente acabou se enfiando no meio da cidade e é proibido, né, entrar. Ah. Você tem que tomar muito cuidado com isso na Itália. Você não pode entrar em zonas, eu esqueci o termo certo, mas tem uma zona restrita Uhum. de trânsito de veículos, principalmente veículos grandes. E a gente estava Uhum. com um carro, um SUV, então, sério, Jess, foi um desespero pra gente sair de lá, porque, a gente entrou sem querer, aí tinha uma policial lá e ela falou, eh eu pensei: "Bom, já vou perguntar a saída", porque eu falar pra ela que eu entrei sem querer, tipo: Entrou sem querer, já vai "Onde é a assim, dando a saída?" intenção Onde que é você a tá querendo sair. isso, exato. Tipo: "Como é que eu saio daqui e tal?" E ela explicou, mas eram uns becos que eu falei: "A gente não vai sair com esse carro ileso daqui", porque eram umas Aham. vielas muito estreitas e a gente estava com um Compass. Hum. Aí mas deu certo. A gente saiu, graças a Deus, e essa multa nunca chegou, então mas deu tudo certo. Mas enfim, voltando ao ponto de dirigir na Itália, as pessoas dirigem muito rápido. É muito tipo, se eu não me engano, a Ah. velocidade máxima é 130 quilômetros por hora. Ah, É nossa. é é muito alta para os nossos padrões, assim. Só que Uhum. eles pegam os radares, eles pegam muito a velocidade média e tal, então a galera anda muito mais que isso, assim, correndo muito. Então, qualquer Uhum. parada que você faz para voltar pra rodovia era muito tenso, assim, tipo, eu achei tenso dirigir na Uhum. Itália por conta disso. A gente viu vários acidentes nesse trajeto até Nápoles, então Nossa. algo que era para ser rápido, a gente demorou, tipo, mais de 9 horas para chegar. Aham. Eh, então a gente beleza, quando a gente chegou no Airbnb depois de todo sufoco que foi Aham. esse trajeto, eu lembro muito do senhorzinho, dono do Airbnb, olhou e falou assim: "Você sabia que se você viesse de trem, você ia estar aqui em 3 horas, né?" Desse jeito. Aí eu falei: "Sim, eu sabia, mas agora não tem nada que eu possa fazer." E lá a mão é trocada ou é igual? Tipo, a mão, assim, ao Não, é lado do igual. dirigir. É É igual? igualzinha daqui, não tem diferença nenhuma, assim. Tanto na Suíça como na Itália? Sim, exatamente, tudo igual. Agora mão trocada eu ainda não experimentei, um dia vou experimentar e eu te conto se é difícil ou não. Eu imagino que deve dar uma bugada no cérebro, né. Sim, ó, só para dar um contexto para quem tá ouvindo, tem alguns países, gente, que o lado de dirigir, em vez de ser do lado esquerdo que a gente dirige aqui no Brasil, é do lado direito do carro. Então você tem que se orientar trocado, assim, na hora de dirigir. Eu nunca tentei, mas eu já ouvi histórias de pessoas que já dirigem há algum tempo e de vez em quando ainda dá uma confundida, assim, em alguma coisa, e aí eu sempre fiquei pensando: "Será que é muito difícil? Será que depois que você começa rapidinho acostuma e tal?". Mas aí, já que a gente já começou de falar de perrengues, tem mais perrengues dessas viagens que você gostaria de contar, assim, histórias pra gente rir? Olha, a gente pode ficar até amanhã contando perrengues aqui de viagem, sabe. Mas assim, coisas que aconteceram, acho que vou separar, primeiro dessa viagem, depois eu conto da viagem com o meu esposo, né, da segunda pra Europa. Dessa viagem teve um perrengue que eu jamais imaginei passar por ele na Suíça. Eu contei, né, a gente pegou um carro, viajou a Uhum. Suíça, e a última cidade que a gente passou na Suíça foi Lugano. Então, a Lugano. gente pegou um carro, né, então a gente passou toda a Suíça e a gente chegou até Lugano, que é uma cidade que fica na divisa com a Itália, e é uma cidade que você vai falar: "É italiana, essa cidade é super italiana", inclusive no caos italiano, né, não é uma cidade super organizada como a Suíça. Então a gente o plano era, chegou de carro até Lugano, em Lugano a gente pega um ônibus e vai de ônibus até Milão, onde a gente tem a reserva do outro carro, porque ficava muito caro a gente pegar um carro entregando entre países, isso Entre também é uma países. dica. É melhor Ah, você entregar o carro no mesmo país
do que Uhum. você entregar em outros países. Então, você vai pagar uma taxa absurda, pra fazer isso. Então, o plano Boa. era esse, o ônibus era, baratinho e super rápido entre Uhum. Lugano e Milão. Chegamos no ponto de ônibus, tô fazendo um parênteses aqui, porque não era um ponto de ônibus, era um lugar no meio do nada, Eita. eh, no na rua, assim, e Aham. não era um lugar que eu tinha visto no restante da Suíça, né, tipo, tudo muito limpo e tudo mais. A gente já tinha perdido o ônibus, porque o trajeto foi mais demorado, então a gente chegou lá e já tinha perdido o ônibus, mas eu tinha comprado a passagem para o momento seguinte, que era, tipo, sei lá, 21h sairia o Uhum. ônibus. A gente chegou nesse lugar, não tinha um banheiro, não tinha nada, nada. Eita. E super escuro, não tinha luz, era Aham. bizarro, assim, Dava gente, medo, sério. assim. Muito medo, brasileiro, né. Uhum. Gente tem medo, então foi dando esse receio e aí foi dando 9h, cadê o ônibus? Não chegou esse ônibus. Nossa. 10h, nada do ônibus, 11h, nada do ônibus. Sei que esse ônibus foi chegar, tipo, perto da meia-noite ali, e aí Ah. todo mundo exausto já, porque tinha viajado o dia todo, Uhum. sem um banheiro pra gente ir. Pensa bem filme nível filme de terror, pensa um lugar super escuro que tinha uma máquina de snacks, era a única Aham. luz que tinha no lugar, era aquilo ali, Nossa, sabe. é muito filme de terror. Muito filme de terror mesmo. E aí sim, nesse lugar, muito lixo, muito rato passando, nesse Uhum. lugar dentro isso é Suíça e estava desse jeito, mas enfim, né. Chegou o ônibus, a gente entrou dentro desse ônibus. Aí finalmente a gente vai pra Milão. O ônibus não sabia o trajeto direito, e esse ônibus começou a dar voltinha. Como E assim? aí o motorista a gente ouviu o motorista brigando com alguém, não sei lá quem que era essa pessoa que ele estava brigando, mas eu sei que a gente demorou muito para chegar em Milão, quando a gente chegou em Milão era madrugada já. Já Nossa. era já era quase meia-noite, a gente saiu de Lugano, né, então a gente chegou em Milão já era de madrugada. A gente chegou nessa rodoviária, de madrugada e, tipo, cenário de rodoviária, gente, vocês sabem, rodoviária é igual a qualquer lugar do mundo, então, a gente tentando pedir um Uber, e o Uber não pegava a gente ali na rodoviária. A gente tinha Uhum. que andar um pouco, só que era um lugar mesmo nível, escuro, isolado, e os Ubers todos os motoristas cancelavam a corrida. E Ai, a meu gente começou a Deus. pensar que aqui é muito perigoso, eles não estão querendo vir pra cá. Aí chegava num ponto que chamava o Uber e meu esposo mandava: "Por favor, eu te dou um dinheiro a mais, eu te dou, sei lá, tantos euros a mais, mas pega a gente, porque tô com a minha família aqui e tal". E ainda assim cancelava, até que um aceitou. E olha Hã. como ironia do destino, ele falava português, ele já tinha morado no Brasil 10 anos, e aí ele explicou que não é que ele era perigoso, que não tinha um lugar perigoso, assim, Uhum. mas era por conta do horário, às vezes as pessoas estavam muito longe e tal, então os motoristas estavam escolhendo mesmo qual corrida eles queriam pegar, Uhum. sabe. Só que até chegar nesse momento, eu lembro certinho, tipo, que meu pai super apreensivo, que ele não conseguia nem reclamar, sabe. Tadinho. Minha mãe também com medo, assim, meu Todo sobrinho, mundo né, tenso. estava tudo era festa pra ele, mas, tipo, a gente e eu com muito receio, como que eu vou levar todo mundo em segurança até Uhum. a hospedagem, né. Aí quando a gente chegou no Airbnb, eu lembro do meu pai falando assim: "Ai, graças a Deus que a gente". Foi Ele muito super perrenguento esse caminho. Nossa, foi, mas foi muito tenso, assim. Agora a gente ri contando, mas na hora você pensa que tudo vai dar errado, né, e Uhum. esse foi um dos perrengues. Teve um que não é um perrengue, assim, mas conta um pouco sobre quem eu sou na hora de escolher onde hospedar, assim. Aham. Já dentro da Itália, eu também abri o mapa lá do Airbnb e achei uma cidade uma lo um Airbnb que ficava dentro de uma cidade, dessas cidades muradas da Itália. Uhum. E aí eu falei: "Incrível, a gente tem que ficar nesse lugar", porque era lá dentro da cidade, sabe, uma casa Uhum. super antiga e tal.
E aí a gente chegou lá, a casa era realmente muito antiga. Eita. Imagina um lugar cheio de quadros desses de filmes de terror que você tem medo, sabe. Nossa, com as pessoas, Eh, assim. sabe aqueles filmes de terror aonde a cidade toda, quando chega um visitante, a cidade toda te olha meio estranho? Aham. Como se Foi estivesse no essa meio de uma sensação que eu conspiração da tive. cidadezinha, assim. Exato, porque tinha em frente à casa tinha a Torre do Sino, que era a torre do obituário também, então já era algo bem macabro de se ver. Ai, que E os delícia. então, e os senhorzinhos todos sentados no banco em volta dessa Torre do Sino, uma cidade inteira de pedra, e ela realmente é cercada numa montanha, cercado por oliveiras, lindo, mas bem cenário de filme de terror mesmo. Do outro lado dessa pensa que era uma cidade que era uma rua só, assim, sabe, os Uhum. portões da cidade de cada uma das extremidades, e a gente ali, bem no comecinho. Aí tinha um poço, desses Aham. poços tipo Samara mesmo, de filme de terror, Sim. trancado com cadeado, e aí a gente eu já fui achando o máximo a ambientação do negócio, né. E aí eu sou muito fascinada, assim, pra entender a história do lugar. Aí eu comecei a pesquisar, e aí eu vi que aquele lugar ele tinha, sido bem afetado pela peste negra, sabe, tipo, eu achei maravilhoso Gente. aquilo, eu amei aquela hospedagem, só que aí meus pais já estavam em pânico, né, tipo, de chegar até ali, de tipo: "Larissa, aonde você vai enfiar a gente?", sabe. Mas deu tudo certo, todo mundo tá vivo, ninguém viu assombração nem nada, mas foi uma experiência, viu. E eu recomendo, gente, faça isso, porque quando que você vai ter oportunidade de dormir numa cidade murada, com uma história, tipo, tão antiga assim, Uhum. vale a pena, vale muito a pena. Você falou que teve um perrengue em Berlim. Então teve esse perrengue em Berlim que foi assim, agora eu rio da situação, mas na hora foi bem desesperador. A gente tinha vindo da feira de board games, primeiro dia em Berlim, então eu tenho um amigo que mora em Berlim, e tinha uma amiga que também estava viajando pela Europa e a gente ia se encontrar em Berlim. Então naquele primeiro dia a gente falou: "Ah, vamos para um barzinho e tal". E assim, tá um outro ponto, curiosidade sobre Berlim, os bares de Berlim é realmente para as pessoas beberem. Eh o bar de beber e tem um lugar de comer, tipo, então você E vai num barzinho, separado. não é Brasil que tem um petisquinho, um negocinho pra você comer, não, é pra beber mesmo e a galera fuma muito também. Uhum. Enfim, a gente chegou nesse barzinho, eh, na hora que a gente entrou pela porta, o Jean já falou assim, meu esposo, né: "Ah, eu tô com uma dor aqui estranha, eu vou lá fora tomar um ar e já volto". Falei: "Beleza", então fui, peguei a bebida e tal, aí de repente eu vou lá fora, esse menino tá pálido, Ih. sentado, o bar ficava tipo numa esquina, mas que tinha uma pracinha na frente, assim, sabe, tipo um Uhum. triângulozinho de uma pracinha. Esse moço sentado nesse banco e pálido, com muita dor. E eu falei: Nossa. "Meu Deus, ferrou". E aí ele começou a pensar, ele deu uma pesquisada, né, Uhum. como todo neurótico, "tô apendicite, certeza". Estourou minha apendicite Vai aqui, na eu preciso internet da e joga cirurgia. câncer, apendicite. Exato. Você tem 2 horas de vida, né, tipo, era isso. Aí, eu voltei pra dentro do bar e falei assim: "Gente", eu tinha um remédio, mas era um remédio, sei lá, tipo dipirona, que era Uhum. proibido. Outro ponto, dipirona é proibido em vários países, assim, eu acho que a exceção são países que é liberado igual o Brasil. Então eu levei dipirona do Brasil, não poderia, mas, enfim, quem nunca, Uhum. não é mesmo? Então eu fui, voltei pra dentro do bar, peguei minha bolsa, dei um dipirona pra ele, eh, e aí nisso tinha um amigo desse nosso amigo brasileiro também, que ele era massoterapeuta. E aí o nosso amigo Nossa. virou pra ele e falou assim: "Ô, ele deve estar com alguma coisa muscular e tal, vai lá ajudar ele". E o rapaz, coitado, estava de folga, né, ele não estava trabalhando. Aham. Aí ele foi, saiu, lá fora, meio contrariado, assim, mas foi lá fora e começou a fazer algumas massagens no Jean.
Aí ele falou assim: "Olha, eu acho que o lance dele não é muscular, realmente deve estar acontecendo alguma coisa, eu acho que é órgão". E o Jean ouvindo isso, ele já estava na neura, né, e Aham. ele pensando: "Eu vou morrer". Aí de repente, esse moço falou assim: "Não, eu conheço um outro brasileiro", e aí foi, buscou esse brasileiro, lá de dentro do bar também, e ele falou assim: "Ó, ele Nossa fala muito senhora. bem alemão, dá pra ele ligar pra ambulância". Aí esse rapaz ligou, chamou a ambulância e tal, chegou a ambulância, e aí nisso eu já falando com o seguro viagem, esse povo Uhum. enrolado, não responde rápido, né. Aí eu tive que ir com ele na ambulância para o hospital, e eu sozinha. Jess, a gente foi na ambulância, fizemos um city tour. O Gia nunca andou de ambulância na vida, a primeira vez foi na Alemanha. Eu falando com a moça da seguro viagem, ela falou assim: "Você vai pagar e depois a gente pode te reembolsar". E eu só pensando: "Como que eu vou pagar isso?". Uhum. Pesquisando quanto custa uma cirurgia de apendicite, tipo, 10.000 euros. E eu: "Meu Deus, de onde eu vou tirar esse dinheiro, né?". Só pensando e olhando os limites de cartão e pensando: "Quando que eu vou resolver isso, né?". E ele na ambulância, chegou lá, levaram ele lá pra dentro, e eu sem informação nenhuma. Ali, eu fiquei por algumas horas e nisso meus amigos tentando vir. Passaram algumas horas, o Jean apareceu lá com um acesso no braço e falou que estava bem, que tinha melhorado e tal. Aí ele voltou lá pra dentro, passaram-se mais algum tempo, saiu sem nada. E eu falei: "Mas não fizeram chegaram a fazer exame, mas não deram remédio nenhum pra ele". Mas vai ouvir nessa história. Aí ele a gente saiu lá do hospital e ele a gente foi comer e tal. Quando chegou no Airbnb, ele virou pra mim e falou assim: "Eu preciso te contar uma coisa". Quando ele entrou na ambulância, a dor já tinha passado. Só que ele ficou muito sem graça de virar para o cara da ambulância e falar que tinha passado, estava tudo Uhum. bem, sabe. Então quando ele entrou lá pra dentro, a mulher foi medindo, tipo, o nível de dor dele, aí ele foi falando: "Ah, não, tá melhor, tá melhor". Então, tipo, não estava melhorando, né, mas já tinha melhorado, e ele não tinha Uhum. tomado remédio nenhum. E assim, eu ri na hora, porque o já é meio neurótico, né, tipo, então ele achou mesmo que era apendicite. E aí o pessoal da ambulância falando que era apendicite, ele: "Pronto, é isso, eu tô com apendicite", sabe. Ai, Jess, mas foi muito, tipo, um sufoco ali na hora que depois passou, mas aí passaram-se 6 meses, eu acho, ou mais da viagem, eu recebi a cartinha em casa, a brincadeirinha, 300 euros a viagem de de ambulância na Nossa, Alemanha. viagem de ambulância só que eles cobraram foi 300 euros. 300 euros a viagem Jesus de ambulância, amado. gente. Gente, para referência aí, o euro tá em torno de 6,50. Vamos pegar R$ 6 para ficar fácil de fazer o cálculo. 6 vezes 3, 18, ou seja, R$ 1.800. Essa brincadeira de só o 1.800. o trajeto de ambulância. Socorro. A gente até Uhum. foi atrás para ver se conseguia reaver com o seguro, só que eles fazem tudo para dificultar, né, então você tem que ter Ah. um papel de não sei o quê, e aí lá vai entrar em contato com esse hospital e com o governo da Alemanha, aí a gente fala: "Ah, deixa, só paga e pronto", sabe. Acho que pra gente fechar, a minha última pergunta, assim, qual um conselho que você daria para as pessoas que estão, escutando a gente, tanto as que já viajam, quanto as que estão querendo viajar, mas ainda não criaram coragem de tirar esse sonho do papel, o que que você diria para essas pessoas? Acho que vai sem medo mesmo. Acho que a gente fica esperando um momento ideal, o roteiro ideal, a condição financeira ideal. Eu sei, não vou ser hipócrita, o dinheiro ele é necessário sim para a gente conseguir viajar, mas tem vários estilos de viagem. A gente desde dormir num Airbnb, num hostel com mais 10 pessoas no quarto, assim, mas a experiência ela de você estar em outro lugar, de você conhecer uma outra cultura, vale muito a pena. Então, vai sem medo, sem com a cabeça aberta para ouvir a história delas, saber como elas vivem. Acho que
é isso, assim, não espera o momento ideal, só vai. Só vai. Sabe uma coisa engraçada? Essa foi exatamente a conclusão que a Aninha falou na última viagem, Sério? no último episódio. A gente terminou com o só vai de dica, assim. Acho que é um É, sentimento em conjunto, né, de viajantes por aí, tipo, não deixem de ir, né? Vão com sim, como dá pra ir. Ai, gente, mas resumindo o que a gente falou aqui hoje, né? Então, hoje a gente recebeu a Lari aqui no nosso podcast, veio contar as histórias de viagem dela pra gente. Ela falou um pouco sobre como ela herdou esse espírito aventureiro do pai dela, né? Já foi acampar com 3 meses de idade. E aí ela fez algumas viagens para a Europa, fez uma viagem com a família dela, os pais e o sobrinho dela, e uma outra viagem com o esposo dela, né? Passaram por Paris, pela Suíça, pela Itália, Polônia, Berlim, e tiveram vários momentos legais, cidades lindas, vistas maravilhosas, mas também alguns perrengues aí, umas cidades com cara de filme de terror, precisando ativar o seguro, né? Por causa de umas dores abdominais. Então, foram várias aventuras. E a dica da Lari é, independente das condições que você conseguir de hospedagem, de transporte, tente fazer uma viagem. Tem vários tipos de viagem que você pode fazer em vários lugares diferentes também. Só vai, gente. Não deixe de viver essa experiência que é muito rica. Só vai. Então é isso, Lari. Muito obrigada por participar. Foi ótimo, adorei ouvir as suas histórias. E quem sabe mais pra frente a gente retorna aqui com mais histórias para contar de viagens que estão por vir. boa. Obrigada, Jess, pelo convite, eu adorei participar. Obrigada, gente, e fiquem atentos ao próximo episódio do podcast Que Viagem Foi Essa? Dá uma olhadinha no que vem por aí. Você está constantemente mudando, praticamente a todo momento você está tomando uma decisão. Porque você está descobrindo aonde você vai comer, você tem que descobrir aonde você vai morar no mês que vem, e aí você está num país novo, você não sabe como é que a língua funciona, você não sabe o que tem para comer, você está descobrindo que tipo de refeição que você gosta ainda, se a pimenta é boa, se é ruim, tipo, o tempo inteiro você está se adaptando e tomando decisões sobre como você vai viver sua vida. Então, tipo, fazer isso a longo prazo, isso vai cansando a cabeça, assim, te dando uma estafa de tomar decisões absurdas. Teve um momento ali que eu só queria, tipo, ir pra casa dos meus pais, que eu tinha 15 anos. Aperte o play e decole. Que viagem foi essa? Oh!